Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Boa noite, pessoal. Estou aqui com o Gabriel Juvino. Gabriel já esteve aqui conosco uma vez, Ano né? passado. Ano passado. Agora está voltando, né? Estou ajustando lá a lista dos participantes da Academia da Alma. É porque assim, vai na agenda, irmãos. Aquele que tá ali, a gente vai chamando. Gabriel foi convidado, aceitou, né? De bom grado. Não está obrigado, né? Não, Isso. Gabriel gosta de estudar teologia. Você fez curso lá no seminário, né? fiz de liderança. É liderança? Liderança e teologia, né? Ah, liderança e teologia. É FAO, né, o nome? É. Até tava lá divulgando agora de novo. Bacana, Tem bacana. uns cursos interessantes lá. Tem. Até alguns me deram a ideia de trazer outros para cá também. É bom. Mas vamos lá, isso aí fica no suspense, né? Vamos pensar, vamos com calma, né? Já tem muito trabalho. Isso é. Muito bem. Hoje a gente vai quase terminar a disciplina da adoração, porque depois desse aqui ainda tem um último encontro. Aí sim a gente vai passar a régua e falar sobre o fim, né, da disciplina da adoração. Como eu falei lá no início, a gente acha que adoração é uma coisa simples. Sim. Eu vou na igreja, eu adoro, meu dia a dia, adoro e tal. E eu, sendo bem sério para você, Gabriel, e para você também, né, que está participando da Academia da Alma. A gente falou, eu acho que no total vão dar 7 encontros. Mas a gente poderia ter falado 14, 21, sem dificuldade, sem forçar. Porque a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse fala sobre a adoração. Isso é muito interessante, né? Que por menor que seja o assunto e a gente acha que é menor, a gente consegue falar muitas e muitas vezes sobre ele. Porque existem detalhes, né? Quando você vai pensar nos detalhes, e pensar com calma nos detalhes, você vê assim, poxa, isso aqui é importante. A gente precisa falar, né? Não é recado para ninguém, é importante mesmo para o nosso dia a dia. E como a gente faz, é a observação que eu fiz lá no primeiro encontro, né? Que eu falei sobre a adoração. Como a gente faz isso constantemente, a probabilidade da gente começar a fazer e não perceber os erros é grande. Porque a gente já entrou no modo automático. Então, a gente também entra no modo automático dos erros. Né? Aí hoje a gente vai trabalhar um texto, que é Isaías capítulo 6, um texto muito conhecido, né? Versículos de 1 a 7, 1 a 8, Isaías 6, 1 a 8. Eu vou fazer oração e depois o Gabriel vai fazer a leitura do texto. Beleza. Tá? Então, só fazendo antes aquela retrospectiva que a gente faz, né? Um pouquinho do que a gente já falou aqui. A gente começou com a Lúcia, foi a introdução, né? A primeira participação da Lúcia. A Lúcia falou que eu não queria participar da Academia da Alma. Eu que falei, Lúcia, vamos acabar. Já estava em 50 e poucos minutos. Foi muito legal. Então, a gente falou da adoração só a Deus. Teve um momento que a gente falou da dificuldade do serviço e adoração, né? Como é que a gente pode confundir serviço e adoração e trocar um pelo outro. Com o Lucas Ávila eu falei sobre individualismo, né? e o coletivo. Também com o Jonathan eu falei sobre a adoração como uma prioridade. No último foi com a Aline, né? Que a gente falou sobre essa relação entre a adoração e a vida do adorador. Hoje a gente tem um objetivo que é falar sobre o que essa adoração produz na nossa vida, né? O resultado prático. Para que a gente pratica a disciplina da adoração? O que isso resulta em nós? E a gente vai ver isso. Então, primeiro vamos orar, depois o Gabriel faz a leitura do texto e aí a gente dá prosseguimento, certo? Certo. Maravilhoso, bom Deus, obrigado, né? Obrigado por tantas bênçãos. Obrigado pelo dia de hoje, pela vida, pela saúde. Obrigado pela vida do Gabriel, pela oportunidade de lermos Tua Palavra. Obrigado pela vida de cada pessoa que está participando agora da Academia da Alma e cada pessoa que no futuro vai participar desta Academia da Alma, né? Porque ela ficará aí nas redes sociais. Te damos graças até porque o Senhor usa esse instrumento, né, para a proclamação da Tua glória. E nós temos a certeza que essa palavra chegará ao coração das pessoas que precisam. E nós rogamos ao Senhor por isso. Tem misericórdia de nós, né? E nos ajuda. Nós somos falhos, pecadores. Sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. Precisamos de Ti. Então que a gente adore o Senhor enquanto está aqui estudando a Tua palavra, enquanto está conversando. E que toda esta adoração
de fato chegue ao teu coração e faça muito bem ao Senhor, né? Seja como um aroma suave. Em nome de Jesus nós pedimos e nós agradecemos. Amém. Olha, o texto. Esse é um texto que eu gosto muito. Isaías é um dos meus livros favoritos na Bíblia. Tem uns textos difíceis de Isaías, Tem né? uns textos Aqueles finaizinhos lá da profecia conta não sei quem. Os 3 livros que eu mais gosto na Bíblia são livros difíceis. Isaías, Romanos e Apocalipse. Romanos é teológico, né? Sim. Apocalipse é bem mais difícil também. Eu queria pedir para você que está ouvindo que imaginasse e prestasse muita atenção nesse texto. Eu vou ler na Ara e diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem. Esse é um clássico, né? É um clássico. É um texto clássico. A pessoa pode não conhecer nada de Isaías, mas o Isaías capítulo 6, provavelmente ela conhece. Bem, mas antes da gente entrar no texto, Gabriel, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre essa relação do culto, né? Porque quando a gente fala da disciplina da adoração, até pegando um pouquinho do que a gente estava conversando no making off, né? Por trás das câmeras, né? O antes, que a gente bate um papo, né? Vê se ficou alguma dúvida. Embora a gente tenha um roteirinho aqui, a gente sempre fala isso, o ao vivo aqui é outra coisa, né? É outra coisa, é tenso. Bem, então quando a gente fala da disciplina da adoração, ela tem uma perspectiva individual, né? Eu adoro a Deus quando eu acordo, na minha vida, no meu trabalho, na minha atividade física, no meu casamento, tal. Mas quando eu me refiro à expressão culto, ele já tem um caráter comunitário, né? Sim. Eu tenho aquela ideia de o povo reunido no domingo, certo? Certo. Mas é adoração do mesmo jeito, né? Eu não sei se você fez alguma distinção entre o culto e a adoração. Não, então eu não fiz. Eu só queria pensar um pouco mais de o que é o culto, né? O que é o cultuar. A gente vem no domingo para cultuar. Uhum. E quando a gente pensa em cultuar alguém, a gente já elimina a ideia de cultuar as pessoas, né? Uhum. Existem pessoas que, por exemplo, cultuam pastores. E isso não acontece aqui. Abacuque 2:20 diz que o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Então, o Senhor está no templo e ele quer ser adorado. Então, a nossa adoração, além da nossa vida, mas no culto ao domingo, ela deve ser a Deus. Aquela ideia de quer comer, quer beber, faz tudo para a glória de Deus. Uhum. Então, o culto inteiro ele é pensado para glorificar a Deus, inclusive o horário. Isso. Então, cultuar aí, no uso da sua frase, é um sinônimo de adorar, né? Sim. A gente também só adora a Deus, né? Eu até brinco lá em casa, que às vezes as crianças falam assim: pai, eu adoro chocolate. Eu não, eu só adoro a Deus, né? Minha mãe falava isso. Aí, pai, é adorar em outro sentido. Eu falei: não, só tem um sentido para adorar. É claro que eu estou brincando com eles, né? A palavra pode ter outras aplicações. Bem, mas pensando no culto especificamente, a gente está falando desse movimento, né, de vir a uma comunidade. A gente usa a expressão comunidade para falar da igreja.
Por que eu prefiro a expressão comunidade ao invés de igreja quando eu estou falando e tem não crentes ouvindo, né? Porque para muita gente, igreja é o prédio. Eles não têm essa concepção teológica que a gente tem e bíblica de que igreja somos nós. Então, para eles, igreja é o prédio. Por isso que a gente até fala, e aí, você foi na igreja hoje? Você vai na igreja hoje? Então, as pessoas estão falando do local, né? Então, o culto em comunidade, porque aí comunidade é a ideia de pessoas, né? Quando as pessoas falam de vir ao culto, às vezes elas traduzem essa ideia de recarregar as baterias, né? Eu vou lá, poxa, ser alimentado, sair com esperança, sair animado, sei lá, qualquer coisa. Qualquer ideia que traduza a ideia de recarregar as baterias. O culto é para isso? O culto acontece isso, mas não é para isso, né? Como a gente falou aqui já, o culto ele deve ser inteiramente para a glória de Deus. Mas o Senhor é tão misericordioso que até no momento dele ser cultuado, ele nos agracia com a sua voz, com a sua tranquilidade e acalma o nosso coração e faz a gente renovar nossas energias. Mas a gente precisa focar que o culto é para o Senhor. O Senhor pregou alguns domingos que o que nós merecemos é a condenação. E por causa das misericórdias do Senhor é que nós não somos consumidos. Então, por causa da misericórdia do Senhor que tem por nós, tão bom que o Senhor é, Ele fala ao nosso coração, mesmo no momento que é inteiramente para Ele. Então, que a gente precisa ter um cuidado, né? Eu estou indo na casa do Senhor, eu tenho que me lembrar de que, embora eu esteja fraco, cansado, deprimido, precisando de uma palavra, o meu movimento é para adorar o Senhor, né? E aí eu também posso ter a consciência de que, mesmo com toda essa condição, fraco, cansado, deprimido e tantas outras coisas, Deus vai usar de misericórdia e eu sairei de lá alimentado. Então eu posso ter essa consciência, mas preciso ter cuidado com essa intencionalidade, né? É essa a ideia. Isso. Muito bem. Aí agora já olhando para Isaías, né? Porque ele aqui fala de uma imagem que nos remete ao templo, né? O templo, na verdade, um templo maior, né? Porque esse templo aqui não é simplesmente o templo de Salomão, né? Até porque Apocalipse diz que nem precisa de templo, né? É um texto belíssimo, né? Que a gente tenha... O Senhor é tão sublime que a gente não precisa de nada disso. Então tem uma imagem muito sublime, né? O Senhor está sentado num trono, então as suas vestes, né? A beiradinha das suas vestes enche o templo, uma ideia de grandeza fantástica. Tem serafins, estavam por cima dele, eles têm também uma característica especial, né? Tem 6 asas, a gente não vai focar nisso aqui, né? Por que tinha 6? Por que com 2 cobriu o pé, com 2 cobriu o rosto? Não, a ideia aqui é só a gente contemplar. Quando a gente olha para uma ideia tão sublime assim, trazida por Isaías, o que isso traz para nós hoje, né? E a nossa relação com esse culto? O que você acha que deve vir para nós como lição? Como eu falei, né? Esse texto, eu acho ele muito, muito lindo. Quando eu estava estudando um pouco, né? Eu até vi essa questão das vestes do Senhor estar enchendo o templo. Eu vi que os reis, antigamente, eles usavam roupas longas que isso mostrava poder e tal. Não sabia. Legal. E aí a gente vê, né? Que as vestes do Senhor enchiam o templo, a sua voz fazia as coisas vibrarem, as coisas tremiam com a santidade do Senhor. Eu até anotei um texto de Isaías também, 46:5. Vamos abrir. E 46. A gente já falou, né? Vamos continuar falando o quanto Deus é santo. E aí o texto diz: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisas semelhantes confrontareis comigo? A expressão dos serafins, elas mostram que a glória ela deve ser direcionada a Deus. E
Como a gente já falou, no culto não cabe nenhuma expressão que não seja glorificar o Senhor dos Exércitos, como o próprio texto diz. Então, essa imagem sublime da presença do Senhor deve trazer para nós aquilo que muita gente chama de reverência. Isso. Então, reverência é essa ideia de que eu sei quem eu sou e sei com quem que eu estou falando, né? Porque... Tá dando um pouco de spoiler do que a adoração gera em nós. Eu nem pensei nisso, Reconhecimento. né? Não, eu nem pensei nisso, porque o que acontece? Eu estou mais pensando nessa, quando você fala dessa relação de sublimidade, o que eu fico pensando, né? A gente às vezes usa umas palavras que elas são... A gente acha que elas são entendidas por todo mundo, né? Mas se eu perguntar para o Guilherme, meu filho, que tem 11 anos, Guilherme, tem que ter reverência no tempo. Por exemplo, num domingo desse, ele fez uma bolinha de papel. Pegou um monte de papel, fez uma bolinha e passou fita. Aí ele me pediu a fita, aí eu perguntei para quê, ele falou, para fazer uma bolinha. Mas aí eu não sabia que era uma bola desse tamanho. Aí decidiu fazer a fita. Aí rolou, fez aquela bolona, né? A fita foi para ficar duro o papel. Beleza. Aí ele perguntou para mim, pai, quando eu posso jogar? Eu falei, quando acabar as atividades todas, você pode brincar lá na frente do templo e tal. Aqui dentro, não. Aí, num domingo desse, a gente chegou pro ensaio à tarde, ele resolveu usar a bola de papel dentro do templo. Mas foi em 2 movimentos. Caiu no chão, ele chutou, eu peguei e botei dentro do carro e tranquei, né? Aí ele abriu a boca a chorar, né? Não, pai, não sei o que, me perdoa, tá? Tudo bem, eu te perdoo, mas você nunca mais vai esquecer essa relação de reverência, né? Então, às vezes a gente tenta explicar para as pessoas o que é reverência e às vezes faltam palavras, né? Porque se você não sabe quem você é e a quem você está adorando, você não é reverente. Concorda comigo? Eu acho que essa sublimidade, você está falando de um profeta. Mas um profeta que quando tem a imagem de Deus, e ele sabe quem é Deus, ele fica extasiado, né? Embora ele tivesse toda a concepção já teológica de eu sei quem Deus é, essa imagem traz para ele esse... Caramba, ele é grande mesmo. Eu achava que ele era grande. Mas agora que eu estou vendo, ele é muito maior do que eu pensei, né? A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que que conheciam, mas quando contemplaram, tiveram... Assim, quase impossível não ser impactado, né? A Bíblia deixa isso muito claro. O próprio apóstolo Paulo, né, quando Jesus aparece para ele, né? Eu acabei de ler Atos esses dias, e aí lá nos capítulos finais, né, quando ele está lá preso, ele vai dar testemunho, e ele vai contando de Jesus, e ele fala assim, você repara lá no relato dele, que quando ele fala de Jesus, ele fala assim, caramba, ele veio até mim, no ato de reverência mesmo, então eu caí. Caí por quê? Porque aquela luz que veio para mim não era uma luz que estava no meu controle. Não é uma luz como essa aqui que a gente pode até olhar. No máximo ela faz mal para a vista, né? Não, é uma luz que eu não consigo nem olhar. É uma luz que me coloca prostrado no chão. Eu lembro muito de João, né? Quando tem a revelação do Apocalipse. Está lá na ilha de Patmos, mas ele diz que caiu como morto. Então é essa relação que a gente precisa ter, né? Mas bem, continuando. Vamos lá. No versículo 3, tem todo um movimento, né? Os serafins estão clamando, santo, santo, santo. No 4, as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, aquilo que você já falou, né? O Senhor falou e tudo tremia. E aí, sabe qual é o legal? Que pensando num culto, talvez a gente pudesse pensar assim, um crente testemunhou isso, como é que ele ficaria? Radiante. Mas não é isso que Isaías, não é essa a reação de Isaías. Ele teve medo, né? Se a gente assim pode dizer. E aí você explica se é esse medo que ele teve. Mas
deveria acontecer isso com ele? É isso que deve acontecer com a gente? Então, a gente acabou falando um pouco antes, né? Com relação a quando quando o Senhor ele se revela a sua glória de fato a pessoas na Bíblia, todas as pessoas serão traumatizadas. E aí não é traumatizada para não querer mais o Senhor, mas não, o contrário. Impactados, isso. Uhum. É que trauma geralmente tem um aspecto ruim mesmo. Impactados é uma palavra melhor. Eu lembro também, eu falei, né, de João, e eu lembro de Daniel também, eu até anotei aqui também. Daniel 10, 4 ao 9, mas eu vou ler o 8 e o 9, pode ler. Que fala, né? Fiquei, pois, eu só e contemplei grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo-o caí sem sentidos, rosto em terra. Então, quando Daniel contempla a glória de Deus, né, a visão que Deus mostrou a ele, e ouve a sua voz, não tem mais nada que ele possa fazer a não ser cair o rosto em terra. Agora imagina a visão de Isaías, né? Olhando o Senhor num alto e sublime trono, serafins adorando, dizendo que o Senhor é santo, 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 e as vestes do Senhor cobrindo o templo, as coisas tremendo por sua santidade. Não tem outra coisa que você possa sentir que não seja o impacto disso. E é muito interessante isso. É natural a gente depois de perceber isso, né? Além da reverência que a gente passa a ter, mas a gente reconhecer também o quanto nós somos pecadores e o quanto o Senhor é santo. O quanto Ele, apesar de não compactuar com o pecado por sua santidade, Ele ainda assim, Paulo diz que morreu por nós, um inocente morreu por condenados, né? O Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, mesmo nós sendo pecadores como somos e Ele santo como é. Na minha perspectiva, eu usei a palavra medo, né? Não sei se medo é a melhor palavra, mas me impacta muito quando ele diz assim: ai de mim, versículo 5, né? Estou perdido. Então, para mim, aqui não é só uma relação de reverência, é uma relação de eu descobri quem eu sou, descobri quem ele é, mas nesse caso, eu descobri que eu vou morrer. Eu descobri que há algo errado em mim. E aí, por que para mim difere um pouquinho da relação de reverência? Aí você pode concordar, discordar, pensar diferente. Porque a relação de reverência, ela está muito ligada nessa questão da adoração, né? Mas essa relação do medo de Isaías passa por aquilo que a gente falou, que é a disciplina da confissão. Ou seja, quando eu me coloco diante de Deus e eu percebo que há alguma coisa errada em mim, né, eu não posso continuar adorando. Estou aqui adorando a Deus, né, como se ninguém tivesse pecado, né? Então, as pessoas fazem cultos muito animados, tal. E em poucas liturgias, você que está participando da Academia da Alma, eu desafio você a olhar as liturgias que acontecem aí nas milhares de igrejas, se elas têm momentos de confissão de pecado. Verdade. Porque não tem. Porque não tem essa coisa do, cara, você é pecador, né? Você não merecia estar aqui. É uma coisa completamente diferente do nosso contexto reformado, né? A gente sempre fala muito disso, por isso que para nós é natural, mas o que eu quero destacar é que para muita gente lá fora isso não é um movimento natural. E então nessa pegada da adoração, eu tenho que ter a reverência assim, de saber quem eu sou, quem ele é, e saber que eu não posso continuar na adoração se alguma coisa aponta em mim que está errado, né? Por isso que eu estou falando. Não sei se medo é a melhor palavra, né? Mas vamos chamar de temor. Temor. Acho que é mais bonito, né? Temor é mais bonito. Ainda pode completar, temor e tremor.
Sim, não é de tremer mesmo. Sim. Ele é o todo santo, né? Mas você entendeu? Sim. É isso? Você concorda comigo? Você acha que culto tem que ter isso? Se não produzir isso, tem alguma coisa errada? A gente vê isso o impacto na nossa própria sociedade, né? A gente tem uma geração onde qualquer coisa mínima que seja, a pessoa simplesmente sai da igreja e ela se revolta. E a gente tem igrejas com filmagens que parecem filme, com muitas coisas, 10 músicas na liturgia, e aí a gente volta à ideia inicial, né? Muitas vezes o culto é para a pessoa, para agradar pessoas, para atrair pessoas, e fazem um montão de coisa que fica muito bonito, mas muitas vezes esquecem de convidar a pessoa principal, né? Que é o Senhor. Até pensando um pouquinho nessa questão de culto focado nas pessoas, a gente tem vários movimentos de várias igrejas que promovem cultos pensando, né? Às vezes elas focam num público, por exemplo, casados, solteiros, então ela foca no público. Às vezes ela foca nas necessidades das pessoas, tipo desempregados, angustiados, tristes, sei lá. Culto de libertação, prosperidade. Então, às vezes foca no tema e às vezes foca no público. Quais são os aspectos positivos e negativos disso? Tem alguma coisa positiva, tem alguma coisa de negativo? Isso é uma coisa que a gente deve pensar ou não, a gente deve abandonar? Qual a sua opinião sobre isso, né? Quais são os perigos que passam por isso tudo aí? Então, os perigos são esses, né? De você tratar coisas, mas não apontar o pecado a ideia de você ser um pecador, né? A gente tem a ideia, né? Venha como estás. A gente escuta muito isso. E sim, o Senhor te recebe como você está, mas Ele te chama a uma transformação de vida, de mente, de coração, e que você entra como está, mas não pode sair da mesma forma. Você saiu do mesmo jeito que entrou, não encontrou com Jesus. Né? Exatamente. E aí, assim, quando você tem um culto que não confronta o seu pecado, a chance disso acontecer é imensa, porque se você não está sendo confrontado a algo errado que está em você, como você vai se arrepender, vai reconhecer esse pecado e vai tratar esse pecado? Entendi. O risco que eu penso, estou pensando agora a partir da sua fala, né? É que a gente pode transformar o culto numa série de ferramentas para a vida das pessoas, né? As pessoas querem muitas ferramentas, do tipo assim, como fazer para emagrecer? E como tem vídeo assim na internet, né? Vídeo de exercício, então, faça esse exercício 15 minutos por dia e você vai ficar assim. Aí aparece aquele cara com aquela barriga tanquinho, né? É mentira, não adianta você fazer isso, não fica. Eu já tentei. Então, isso que eu chamo de ferramenta, né? Faz alguma coisa que você vai conseguir chegar lá. E aí, o risco que eu acho é que quando a gente fica oferecendo ferramenta para as pessoas, a gente diz que isso é mais importante do que elas terem um relacionamento com Deus. Sim. Então, eu acabo criando nas pessoas uma busca que não tem fim, né? Porque hoje o cara está atrás do casamento, mas amanhã ele está atrás de um filho. Aí depois de amanhã ele quer um neto, depois de amanhã ele quer um carro novo. E essa busca não tem fim, né? Se ele buscar a Deus só por causa disso, isso é insaciável, a gente é insaciável. Mas se eu apresentar a ele um relacionamento, né, e ele construir esse relacionamento com Deus, ele vai perceber que talvez essas coisas que ele busca nem são necessárias. Às vezes parece que é como se Deus fosse um Papai Noel, né? Que você... aquela ideia de... você respeitou os seus pais quando é criança, né? Você respeitou os seus pais durante o ano, aí o Papai Noel vai te dar um presente. Então, às vezes parece que é isso, que você vai entrar na igreja, vai fazer algo, vai cumprir algo, vai ouvir algo, e aí no final você vai receber aquilo que você quer. E nem sempre é assim, né? Não, e assim, outro dia eu encontrei alguém
que contou pra mim, não, eu não gosto de ter relacionamento com Deus, eu sou uma pessoa muito decepcionada com Deus. Eu falei, caramba, muito decepcionado com Deus, mas por quê? Porque alguns anos atrás a minha avó ficou doente, eu amava muito a minha avó, foi a única oração que eu fiz na minha vida, eu pedi a Deus para curar e a minha avó morreu. Eu falei, mas só por isso? Não, porque Deus não ouviu o meu pedido. Tudo bem, é verdade, não atendeu, concordo com você. Mas isso é a prova de que ele é Deus, né? É verdade. Porque se ele tivesse que se submeter a você, você seria Deus, né? É verdade. Aí ele falou, não, você não está entendendo. Eu falei, não, eu entendi, você que não entendeu. Você é um garoto mimado, pô. Você recebeu um não, cara. O primeiro de muitos na vida, né? Sinal de que você pediu alguma coisa que não fazia parte da vontade dele, ou que ele disse para você, poxa, olha, queria muito, mas não vai ser assim. Entendeu? Já pensou se Deus curasse todos os avós do mundo, né? Nenhuma avó morreria. Se atendesse todas as nossas vontades. Então, eu também aprendo com o não, né? Então eu respeito, eu falei assim, cara, eu entendo sua tristeza, eu não vou negar não. Agora, dizer que eu concordo com ela é outra coisa, né? Eu sou compreensivo, você está triste, é direito seu. Mas você também precisa amadurecer, né? Quando você tiver um filho, ele pedir alguma coisa, você vai dizer sim para tudo? Você vai dizer não. Você vai ter suas razões para isso. Ele ficou assim, meio pensativo, né? Mas as pessoas são duras, né? E elas querem permanecer na mesma opinião. E ele foi para lá, eu fui para cá e... Paulo também era duro. É a vida que segue, né? Eu tento não ser, Gabriel. Eu que pareça. Quando eu falo assim, eu falei, caramba, suou dura a beça. Mas eu só queria mostrar para ele que ele era só um cara mimado. Todo mundo recebe não na vida. Poxa, quantas provas eu pedi a Deus para me abençoar, para eu passar? Eu não passei. Provas que eu estudei. Não é aquelas provas que a criança não estuda e fala, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, por meu pai me botar de castigo, né? Porque eu também já fiz essa oração. Né? Não estou falando disso, não. Estou falando de aquela que você estudou mesmo, colocou diante de Deus, Senhor, pô, isso aqui vai ser muito importante para mim, e Deus não aprovou. Não aprovou, eu tenho convicção disso, né? Mas acontece. Bem, então a gente pode criar esse problema, né? De criar esse ferramental sem relacionamento, de deixar de adorar a Deus para ficar centralizado nas pessoas, né? Você consegue visualizar alguns outros problemas? Não. Agora não. Então vamos seguir. Versículos 6 e 7, né? Apavorado de medo, Isaías não sabia o que... Medo não, né? Temor e tremor. Olha o vício de linguagem, né? Falei medo, já era. Então, com temor e tremor, ele não sabe o que fazer. Ele viu a Deus, o rei, Senhor dos Exércitos, ficou desesperado. E aí Deus mandou um serafim para ele, com uma brasa viva. Tocou nos lábios, né? Lembra bem, brasa viva, lábio. Não foi um processo indolor. Queimou um pouco. Não foi um processo indolor, né? Foi um processo de sentir, dói, né? Essa cirurgia dói, o abandono do pecado dói, né? Então a gente vê que teve uma ação de Deus, né? Clara e direcionada na direção de Isaías. O que a gente pode pensar sobre essa ação de Deus para nós, para Isaías, né? Agora você falou, até estava pensando aqui agora, né? Isso mostra muito como a nossa transformação de vida, ela não vai ser indolor, né? Tranquila. Tranquila. A própria brasa viva, que foi depois disso que ele foi perdoado, que representa isso, né? Como eu falei antes, o Senhor, ele nos chama para uma transformação de vida verdadeira, né? Eu tenho, quando eu era mais novo, né? Eu tenho um exemplo até com a avó também. A minha avó era uma das pessoas que eu mais era pegado. Até hoje eu não consigo ver uma foto dela ou falar sobre ela sem me emocionar. E
foi a mesma coisa. Eu orei, obviamente, para o Senhor curar, e o Senhor não curou. E aí a gente passa por um processo de maturidade com Ele, isso que é interessante, né? Que hoje eu consigo dizer que o Senhor realmente não quis curar, e essa foi a vontade dEle, e isso me faz amadurecer muito com relação a deixar minha vida nas mãos dele. Eu tenho muito problema com querer controlar as coisas, né? Controlar minha vida. Você é controlador. Controlador de voo. E deixar a minha vida nas mãos do Senhor é um trabalho que eu tenho que fazer diariamente. Todos nós. Mas que tem sido bom, né? Com relação a saber que o Senhor que é santo, 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 cuida da minha vida. E o Senhor nos chama a isso, a entregar nossa vida a Ele, a adorá-lo e a reconhecer que Ele é o Senhor e não nós. E para isso, né, que Ele nos chamou. Então eu venho até o culto, eu venho adorá-lo, me deparo com um Deus grandioso, né? Eu já vim com isso na cabeça, mas quando eu chego no culto ele ainda me surpreende. Mas ao mesmo tempo ele me confronta, só que aí diferente de qualquer outra pessoa, né? Porque eu posso confrontar você, você pode me confrontar, mas parar no confronto. Não, ele nos confronta, mas ele não abandona a gente, né? Ele vem na nossa direção e faz aquilo que é necessário para que eu saia dali transformado. Por isso você falou lá no início que eu venho como estou, mas não saio como entrei, né? Isso. Há um processo, né? Eu tive um encontro com Deus, eu tenho que sair diferente. Eu sempre digo, né? Todo culto precisa produzir conversão. Conversão. A gente, às vezes, tem uma visão limitada para falar da conversão, né? Eu já sou crente, já me converti. Quem dera que fosse só uma conversão, né? Existem vários caminhos que aos meus olhos parecem direito, como diz Provérbios, né? Mas que ao final são caminhos de morte. E que o Senhor me convida a dar uma volta e não segui-los, né? Milhares de caminhos. Nada disso altera o fato que Jesus é meu Salvador. Sim. Mas tem decisões diárias que são caminhos, né, que eu tomo, e há um convite claro do Senhor para mim dizendo, não segue por aí. Então eu tenho que mudar a direção. Às vezes eu entrei no culto, pronto para ir por um caminho, aí eu disse, estou perdido. E o Senhor veio na minha direção e transformou. Bem, chegamos na parte final, que para mim é a parte mais bela do texto, porque é uma parte que me lembra muito de tantas vezes eu levantei na igreja, todo missionário que ia pregar, que pregasse nesse texto, fizesse apelo, eu levantava. Apelo missionário, chama assim, alguém tem a chamada aí para ser missionário, eu levantei todas as vezes. Sabia disso? Não. Levantei todas as vezes. Guardo isso no meu coração com muito carinho, né? Eu realmente, por isso que eu fiz missiologia e estou nessa área, porque é uma área realmente que me apaixona. E aí termina dizendo assim, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Quais são os ensinos que estão embutidos aí nessa pergunta de Deus agora, né? Agora Deus está falando. Eu penso que depois de Isaías, né, ter sido transformado, ter sua vida transformada, depois de ter contemplado a glória do Senhor, parece aquelas, quando criança que, quando pede para fazer alguma coisa, fica, eu. Parece me chama. E ele, sim, com muita vontade, parece que ele quer falar com as pessoas, mostrar para as pessoas aquilo que o Senhor fez com ele. E essa é a ideia do chamado missionário, né? Então, o que você está falando é que Isaías tem empolgação, né? Ele vai. E eu vejo aqui também que Deus está mostrando que o resultado prático do culto é o envio, né? Não é uma coisa que me satisfaz e termina em mim.
É verdade. Eu saio dali e preciso contar para todo mundo. Vou contar para todo mundo. Para mim é isso que fica claro, né, nesse texto. Bem, chegamos ao final. Gabriel daqui a pouco vai falar as considerações finais. Deixa eu olhar aqui para você. Hoje a gente conversou nesse texto de Isaías sobre as consequências da adoração. Então, quando a gente pratica a disciplina da adoração, a gente precisa entender que há um resultado, né? E qual é o resultado desse? Esse movimento que eu faço na direção de Deus, ele volta para mim. Então, eu me coloco diante de Deus para adorá-lo, mas ao mesmo tempo eu recebo de Deus. Recebo o quê? Recebo misericórdia, recebo graça, mas também sou confrontado a confessar meus pecados. E para mim o fechamento é esse, né? Eu sou impelido a sair dali e contar para as pessoas aquilo que eu ouvi. Às vezes as pessoas dizem que não sabem o que pregar. Mas como não? A gente recebe a palavra de Deus toda hora. Por que eu tenho que pensar numa mensagem nova, né? Se Deus trouxe uma mensagem para mim. Então por exemplo, domingo à noite, né? Para mim é muito bom quando eu não prego, que eu posso ouvir. Então, num domingo desse à noite, né? Nem lembro quantos domingos atrás. Diego estava pregando e falou do auto-engano. Então, aquela perspectiva de que a gente, às vezes, tem uma concepção errada sobre a gente. Não, sair dali, eu tenho certeza que durante a semana eu vou encontrar muitas pessoas que sofrem de auto-engano. E eu tenho uma mensagem pronta. Mensagem pronta. Eu posso produzir uma série de histórias para mim, de status do WhatsApp, para a semana inteira. Segunda-feira eu vou postar essa frase. Para mexer com as pessoas que estão do lado. Pare de se enganar. Né? Para provocar mesmo, para abrir uma conversa com alguém. E com certeza alguém vai comentar. Com certeza, eu falo isso de experiência. Eu não colocava nada no status do WhatsApp, né? Aí depois passei a botar o link do Spotify da devocional. Aí passei a botar as frasezinhas que eu coloco antes da devocional. Cara, eu comecei a receber, mano. As pessoas mandam para mim, concordo, não concordo, não entendi. E uma porta. E ao mesmo tempo, eu entendi que existem muitas coisas que as pessoas escrevem que também são porta para eu compartilhar aquilo que eu ouvi. Até falei pra Rosinha, achei muito engraçado que andando no status assim, né? Aí tinha um amigo, cara, não crente, né? Aí ele disse assim, escreveu no status, tô perdido. Não sei para onde está caminhando a minha vida. Pesado. Então, aquilo para mim foi a deixa. Como assim, cara? Você está perdido? Eu posso lhe ajudar. Café, sexta-feira e tal. E aí, primeiro foi o impacto dele, né? De achar que alguém tinha lido e alguém tinha se importado. Então, eu acho que isso é muito bacana, né? De você ter esse encontro com Deus e você sair dali para compartilhar aquilo que você ouviu. É o que todo mundo fez, né? O cego quando foi curado, o que estava possesso, o leproso. Todo mundo saiu dali, mesmo aqueles que receberam ordem direta de Jesus para não contar, todo mundo foi contar porque foi impactado. Então, como é que o crente pode, no final da adoração, não contar o que ele recebeu? Então, para mim, não faz sentido, né? Então, a lição máxima para mim desse encontro aqui hoje, muito bom, por sinal, eu preciso compartilhar isso que eu estou ouvindo, né, com outras pessoas. Bem, suas considerações finais? Falar olhando para ela também? Pode falar para o povo, pode falar para mim, tanto faz. Eu coloquei que o único atributo do Senhor na Bíblia, né, que é elevado a terceiro grau de repetição, é que Ele é santo. O Senhor é santo, santo, santo. E aí eu queria convidar as pessoas a continuarem meditando nesse texto, né, e saber que o Senhor te chama a adorá-lo verdadeiramente. O Senhor, Ele te chama ao arrependimento, e a consequência disso é o Senhor se revelar a nós. Amém. Nós nos reconhecemos como pecador, o reconhecemos como santo, e Ele se revela a nós. E só assim a gente pode ter
experiências impactantes com o Senhor, né? Amém. Buscar-me-eis e me achareis como me buscares de todo o vosso coração. Foi o próprio Senhor que disse isso. Isso aí. Bem, então vamos encerrar aqui, mas essa Academia da Alma. Gabriel, ora para nós. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado porque o Senhor está aqui. O Senhor fala aos nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é santo. O Senhor é santo, santo, santo. Muito obrigado pela tua presença, Pai. Muito obrigado por nos chamar de amigo. Nós podemos te chamar de Pai. E eu te peço que, assim como o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor fale ao coração do Fábio e também ao coração dos meus irmãos que estão ouvindo isso, Pai. Nos ajude a te adorarmos verdadeiramente, nos ajude a te reconhecermos, a te vermos, Pai. Nós precisamos te ver, nós precisamos te sentir em nossas vidas, nós precisamos saber que o Senhor está conosco porque o Senhor está. O Senhor mesmo falou isso e o Senhor não é homem para que minta. Eu te peço, Pai, por sabedoria, te peço que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, os nossos olhos e continue falando conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, até a semana que vem, até a próxima Academia da Alma. Deus te abençoe. Até a próxima, pessoal.